Não Desista de hoje estaremos a falar sobre vidas em ruína. Antónia Lopes é a nossa convidada em estúdio e estará a contar-nos sobre as suas desilusões e ainda o que estará a acontecer esta semana num centro de ajuda perto de si. Conheça o trabalho dos Anjos da Noite com os Sem-Abrigo. Diretamente do Funchal vamos também conhecer a história de Cátia, vamos saber também como está o tempo para esta quarta-feira. Tudo isto e muito mais já a seguir no programa Não Desista. Motivação sem organização é igual a frustração. Você que nos assiste diz, Júlio, eu me sinto frustrado, já seja no âmbito profissional, sentimental ou familiar. É porque lhe falta organização. Você talvez diga, eu estou motivado, eu tenho tido motivação para trabalhar, para estudar, para constituir família, mas confesso que me sinto frustrado. Então é porque faltou organização. Sobre isso nós vamos falar no programa de hoje, como você organizar a sua vida e as suas ações, a sua motivação para então você ser realizado. Eu vou preparar o meu copo com água, espero que você já tenha o seu preparado. Em um dado momento do nosso programa, intercederemos por si e pelos seus, e especialmente por aqueles que estão em um estado grave, pessoas que estão agora mesmo a enfrentar um momento delicadíssimo na saúde por causa de uma doença incurável ou com problemas na família de separação, maus tratos, vícios. Outros estão a enfrentar problemas na vida econômica como desemprego, dívidas, o salário defraudado, tudo que fazem dá errado. Nós vamos interceder por todos, mas especialmente pelas pessoas que estão a enfrentar um problema gravíssimo, já seja na saúde, na família ou na vida econômica. Se você conhece alguém que precisa de ajuda, ligue agora para a linha Amigo 24 horas, que é o 21 836 8008. Marcele, bom dia. Bom dia, seu bispo. Você tem nomes de pessoas incluídos no nosso livro de oração e você vai ler estes nomes durante o nosso programa. Exatamente. Inclusive, nós temos várias pessoas que já estão a nos ligar. Nós temos a senhora Maria de Santarém, que ela pede oração pelo filho, que está com muitas dificuldades financeiras, ao ponto de já estar a faltar o que comer em sua casa. E você que nos assiste, caso você esteja a passar por algum problema, ligue agora para a linha Amigo 24 horas, 21 836 8008. Sobre este pão, o que tem a ver este pão com o programa Não Desista e esse cálice aqui com vinho? Você não está bebendo, está? Não, senhor. E o pão também não parece ter sido tocado. Bem, nós vamos falar a respeito deste pão e deste cálice, no caso com vinho, que representa, tem um simbolismo, tanto o pão quanto este cálice com vinho. Porque hoje, quarta-feira, em todos os centros de ajuda, estaremos a realizar a cerimônia mais importante do cristianismo. Eu tenho aqui também os meus convidados, como, por exemplo, a senhora Antônia, que vai nos contar um pouco do seu passado. Muito bom dia e obrigado por ter aceitado o nosso convite. Obrigada. Senhora Antônia, conte-nos que problemas a senhora tinha quando chegou ao centro de ajuda? Quando eu cheguei ao centro de ajuda, tinha muitos problemas. Tinha dores de cabeça, eu sentia constantemente, tinha dor no estômago e eu era deprimida. Essa depressão veio derivada a outros problemas, além do problema de dores de cabeça constante, a dor no estômago, havia problemas na família? Sim, senhor bispo, havia. Que problemas? Havia problema na vida sentimental. No casamento da senhora com o marido, o pai dos seus filhos? Sim. E esses problemas veio ocasionar essa depressão? Sim, depois da separação. Depois da separação? Sim. Bem, se você conhece alguém que está a enfrentar a separação, que está a sofrer com dores que os médicos não conseguem tratar e muito menos superar, porque a senhora chegou a ser medicada, tratada, mas ainda assim as dores não saíam, não desapareciam, não paravam, não constantes? Sim. Bom, se você conhece alguém que está desesperado, sem saber o que fazer, agora você pode orientá-lo a assistir o nosso programa. Não desista de qualquer lugar do mundo, porque talvez este familiar esteja na Alemanha, na França, ou esteja do outro lado do mundo, esteja na África, esteja nos Estados Unidos, no Canadá, através do iurdtv.eu, o nosso programa pode ser assistido também de qualquer lugar do mundo. Bruno, bom dia. Bom dia, bispo, bom dia a todos.
E a Adelaide, ela nos acompanha da França, inclusive. Ela nos acompanha através do iudtv.eu. E por falar em frustração, ela comentou o seguinte: estou afastada do centro de ajuda da igreja. Me envolvi em um relacionamento que só me trouxe sofrimento. Mas agora quero me levantar. Orem por mim. Bem, você terá a oportunidade, ô Adelaide, de no momento da oração que será realizada no programa Não Desista de hoje, ore conosco. Aproveite essa oportunidade, como também de hoje mesmo chegar a um centro de ajuda mais próximo de si. Bem, o copo com água do Bruno, da senhora Antônia, como também da Marcele, já está preparado para o momento da oração, que é o momento mais importante do nosso programa. E eu tenho uma pergunta: quantas vezes você já sentiu ansiedade ou até mesmo pânico? É normal sentirmos ansiedade quando passamos por situações diferentes e novas, como o nascimento de um filho, o exame, por exemplo, na faculdade, um novo trabalho. Mas quando nós nos tornamos ansiosos demais, então podemos correr o risco de trazer para a nossa vida e para a vida daqueles que fazem parte da nossa vida, como a esposa, os filhos, os pais, uma série de problemas. Nós vamos acompanhar esta matéria preparada pela nossa produção do programa Não Desista e já voltamos em instantes. Não existe uma pessoa que nunca tenha experimentado ansiedade, seja pela proximidade de um exame, por ouvir um ruído ou por ter medo. A ansiedade é uma reação do organismo face ao perigo ou a uma ameaça, mas muitas pessoas ultrapassam essa barreira e vivem em pânico constante. É um temor intenso que chega a incapacitar a pessoa, impedindo-a de realizar tarefas simples do dia a dia. Os principais sintomas de quem vive em pânico são palpitações, sudorese, tremores ou abalos, sensações de falta de ar ou sufocamento, sensação de asfixia, dor e desconforto torácico, náuseas, sensações de tonturas, desmaios ou vertigens, sensação de irrealidade, medo de perder o controle, medo de morrer, parestesias e calafrios ou ondas de calor. Ataques de pânico ou ansiedade são acompanhados de pensamentos como medo de perder o controle, de enlouquecer ou sofrer uma humilhação em público. Na maioria dos casos, a pessoa deixa de fazer a sua vida normal de forma a que esses pensamentos não ocorram. Pode evitar, por exemplo, conduzir, ir a aulas, voar, ir trabalhar, ir ao centro comercial, às compras ou a outras situações que possam ocorrer estes ataques. É como se a vida ficasse em stand-by, parada e limitada ao medo que se sente. Você está a passar por alguma situação semelhante? Então, continue connosco. Infelizmente, não são poucas as pessoas vítimas de ataques de pânico. Deixe-me falar com um dos assistentes da linha Amigo 24 Horas. Bom dia, com quem eu falo? Bom dia, Bispo, bom dia a todos. Aqui quem fala é a Fernanda. Fernanda, seja bem-vinda ao nosso programa Não Desista. Quantos nomes você já tem aí incluídos no nosso livro de oração? Não percebi, Bispo, perdão. Quantos nomes você já tem incluído aí no nosso livro de oração? Bispo, são muitas pessoas que têm ligado, cerca de 135 pessoas já ligou, pessoas com problemas financeiros, pessoas com problemas familiares, problema sentimental, enfim, são muitos os problemas, Bispo. E acabamos de exibir uma matéria que relata em detalhes os sintomas de uma pessoa vítima de ataques de pânico. E com certeza, algumas destas muitas pessoas que já ligaram, mais de 100 pessoas, estão sendo vítimas de ataques de pânico. Você poderia ler, por favor, Fernanda, 3 desses muitos nomes já incluídos no nosso livro de oração, por favor? Com certeza, Bispo. Eu tenho aqui a Sara Simões, ela é do Pinhal Novo, ela pede oração pois tem depressão, desejo de suicídio, ela vê vultos e ouve vozes, e também se encontra com problemas financeiros e familiar. Eu também tenho aqui a Maria Cecília, ela é de Coimbra, ela sente fortes dores nos braços e não tem remédio que dê jeito. Eu tenho também aqui o Nuno Miguel, ele é de Portimão, ele pede oração, pois não dá certo com ninguém e se sente muito triste e vazio. E eu posso imaginar o que o Nuno sente, porque essa depressão, essa tristeza, esse vazio, eu também já senti.
Mas hoje eu me encontro liberta, livre desse mal. E eu creio também que ele também pode se tornar livre, bispo. Parabéns, Fernanda. E claro, você tem aí ao seu lado o seu marido, é o Alain, né, que está aí consigo para também dar atenção àqueles que precisam desabafar, falar com o homem. Às vezes a pessoa quer desabafar com uma mulher. Então, tanto a Fernanda quanto o Alain, no caso, o esposo da Fernanda, estão aí na central da linha Amigo 24 Horas aqui em Lisboa para receber a sua ligação e ajudar a você. Eles entendem a sua dor, porque, como bem disse a Fernanda, ela já enfrentou problemas semelhantes. Muito obrigado, Fernanda. Já voltamos então a falar consigo e o seu esposo em minutos ou em instantes. Bem, aqui em estúdios nós temos a senhora Antônia, que logo no início já disse: bispo, eu tive problemas no casamento, não foi isso? Sim. Chegou até mesmo ao divórcio, havia também problemas de saúde, dores de cabeça constantes. Eu queria que a senhora nos contasse, senhora Fernanda, quando foi que começou o sofrimento da senhora? Quando eu separei do meu marido. Mas a senhora disse que já antes de separar, já tinha aqueles problemas, né? Tinha brigas dentro. Brigas constantes? Constante. Não respeitavam. Tinha muitos problemas. Mas sempre foi assim? Não era o assim. Só relacionamento de depois de vocês? ter envolvido com alguém. Então, ele, infelizmente, depois do casamento, chegou a envolver-se com a pessoa. Isso foi uma grande decepção para a senhora, como é para qualquer pessoa. Sim. Não é isso? E isso começou, então, a causar a depressão, a angústia. Que outros sintomas, por exemplo, que a senhora assistimos agora, sobre pessoas vítimas de pânico? Que sintomas que a senhora tinha ali, por exemplo? Eu era perturbada. Quando a senhora fala perturbada, desculpe interromper, a senhora se refere ao quê? A uma tristeza, um nervosismo, uma irritação, uma falta de controle? Sim, falta de controle. Falta de controle e irritações. Então as brigas eram constantes, imagina. As brigas constantes, era muito feio. Ele ficava fora de si, eu também ficava nervosa também. Brigávamos por pouco e por muito. Entendo. E os filhos, já tinha filhos nessa época? Já. E eles assistindo tudo isso? Assistia. Penso eu que o sofrimento e a preocupação da senhora como Era um mãe... terror. Era um terror. Era como um filme de terror. Filme de terror. Chegava à noite, batia as portas, chamava de nomes. É como a senhora disse, estava fora de si. É como se ele se transformasse. É isso Aquele mesmo. namorado, aquele príncipe encantado, depois que começaram a constituir família, se juntaram, foram conviver juntos, aquela fantasia, vou ser feliz, vou constituir a minha família, foi por água abaixo. Foi por água abaixo. Se tornou um filme de terror. Se tornou um filme de terror, sim, O senhor senhora. vê que, diante de tantos problemas, inclusive espirituais, o senhor vê que é uma inversão de valores. A quem deveria proteger, cuidar, agride, humilha, ou seja, desencadeia um inferno, como ela falou, né? O marido da senhora chegava ao extremo de agredi-la, de maltratá-la, de chegar em casa de madrugada, como a senhora disse, né? Causando escândalos. Certamente ele também sofria, mas havia perdido o controle das suas ações, das suas emoções e se transformou nesse monstro, porque com certeza ele também não se uniu à senhora para sofrer, com certeza se uniram para ser felizes. Sim, senhor bispo. Era para ser feliz, mas infelizmente deu tudo o contrário. Aí veio o divórcio. Aí foi depois do divórcio que a senhora disse que entrou a depressão. E que nível era essa depressão? Eu não tinha vontade de fazer nada, nem de arrumar a minha casa, nem de... Eu não tinha vontade de falar com alguém, era deprimida, sentia vergonha de falar com as pessoas do que passava comigo. Uhum. Eu vivia aqueles problemas sozinha. Fechada no seu mundo. Eu era muito fechada, assim. Isso lhe torturava dia e noite. Dia e noite. Uma pergunta, senhora Antônia. Aquelas dores que a senhora falou que sofria na cabeça e no estômago, foi antes da separação ou foi depois da separação? Foi depois da separação. Foi depois da separação. Os médicos, os tratamentos, os medicamentos não surtiam efeito? Não. O que a senhora pensava? Que isso era um castigo de Deus, era destino, era provação, azar?
Eu pensei que era destino. Que era destino. Então a senhora aceitou? Já não tinha solução. A senhora pensava então que, como era destino, não tinha solução, a senhora então se resignou àquela vida de sofrimento, de dor, e o tempo foi passando e os problemas foram aumentando. Sim, senhor. Correto? Sim. Os filhos vendo o sofrimento da senhora, a senhora sofrendo junto com eles. Eles também sofriam muito. Imagino. Qual foi o momento mais difícil da vida da senhora? Foi a separação. Foi a separação? Foi. Muito bem. A senhora vai falar mais ao respeito, mas eu queria, Bruno, Marcele, você, telespectador, internauta, ouvinte que está nos assistindo de Júlio, eu reconheço e considero o meu problema também de origem espiritual, porque eu quero mudar, o meu filho quer mudar, a minha esposa quer mudar, mas a gente não consegue, não há reconciliação, a gente se fala, a gente combina, a gente concorda que vai fazer as coisas certas, mas acaba fazendo tudo, até mesmo pior do que a gente já fez de errado. E isso tem me machucado profundamente, isso tem ferido, no caso, a minha esposa, os meus filhos. Você diz, eu tenho um vício, quero deixar esse vício, já seja do tabaco, das drogas, dos jogos de azar, da prostituição, mas parece que quanto mais eu tento deixar o vício, mais viciado eu me torno. Você que diz, eu já fui aos especialistas, já paguei os melhores médicos, já fiz os melhores tratamentos para superar este problema que eu tenho de saúde, e o problema não é superado de forma alguma. Pelo contrário, parece que quanto mais eu procuro ajuda, mais as dores se intensificam, mais os problemas aumentam e eu já não sei mais o que fazer. Você não sabia. Eu digo você não sabia porque nós temos comprovado aqui diariamente por meio de casos verídicos que quando o problema é de origem espiritual, a pessoa tem que fazer uso de armas espirituais. Eu não estou a falar de religião, eu não estou a falar de denominação evangélica, eu não estou a falar de conhecimentos teológicos, eu não estou a falar de absolutamente nada disso. Eu estou a falar do poder de Deus em ação em nossas vidas por meio do uso da fé. E fé todos nós temos. Se a sua fé é pequena ou grande, é indiferente, disse Jesus, o tamanho da fé. O importante é você fazer uso dela de forma correta. A senhora tinha uma fé, mesmo passando por todos esses problemas, não tinha uma fé, Tinha mas fé. fazia uso dela de forma errada. Estou correto? Sim. Mas chegando no centro de ajuda, a gente ensina as pessoas a usarem a fé, mas de forma correta. E sexta-feira, agora é sexta-feira 13, os bruxos estão a dizer por aí, não apenas em Portugal, na Europa e no mundo, que essa sexta-feira é muito especial. Sexta-feira 13. Por quê? Porque é a única sexta-feira 13 no ano de 2014. E eles estão dispostos e têm divulgado descaradamente, desculpe falar assim, mas essa é a verdade, dos muitos males que farão aos seus inimigos e àqueles que se opõem ao espiritismo, ao ocultismo, ao satanismo, à magia negra, à magia branca, ao voodoo. Mas nós do Centro de Ajuda temos ajudado a milhares e a milhões de pessoas em mais de 176 países. E é tão grave o que estamos abordando, senhor bispo, que só em 2013, ano passado, quase 2.000 portugueses atentaram contra a sua própria vida, cometeram suicídio, derivado, reflexo de problemas espirituais. E é por essa razão, você que se enquadra, você que se identifica com tudo que está sendo falado, hoje mesmo, quarta-feira, você pode procurar ajuda no centro de ajuda mais próximo de si, mas como bem foi falado, nessa única sexta-feira 13 do ano de 2014, nós estaremos preparados para desfazer todas as obras do mal, porque, senhor bispo, a vida dessa pessoa corre risco. Corre risco. E não apenas a vida da pessoa, mas também os familiares. Eu queria que a Marcele lesse agora alguns dos muitos nomes que ela tem aí incluído no livro de oração. E eu queria, Marcele, que você falasse sobre um caso que lhe chamou a atenção, que você tem acompanhado ali em São João do Estoril, de pessoas que têm um problema de origem espiritual ou tinham um problema de origem espiritual e buscaram em muitos lugares, fizeram de tudo um pouco para superá-los e não conseguiu, até que chegaram ao centro de ajuda. E nesse trabalho forte de libertação que realizamos às sextas-feiras, essa pessoa se libertou. Você lembra de algum?
Sim, com certeza, seu bispo. Inclusive, muitas são as pessoas que nos procuram a relatar os seus problemas todas as sextas-feiras e muitas das vezes o problema principal delas justamente é na família. As pessoas chegam desesperadas com o seu casamento em ruínas e após receber a orientação prática e participar da reunião, ela começa a mudar no seu casamento. Inclusive, eu atendi semana passada uma senhora onde ela havia muitos problemas no seu casamento e ela passou a mudar a si, porque muitas das vezes a pessoa pensa que ela tem que mudar a outra pessoa, mas ela entendeu que ela precisou primeiro mudar a ela mesma. Muito bem. Por favor, você poderia ler alguns dos muitos nomes aí incluídos no nosso livro de oração, por favor? Sim, senhor. A senhora Ana da Malveira está neste momento a viver na rua, pois a sua mãe não a aceita em casa, não tem para onde ir e está a passar por grandes dificuldades. A senhora Ronilda da Suíça está a passar por grandes dificuldades financeiras e ao ponto de não ter condições de pagar os salários dos seus funcionários. A senhora Maria do Alentejo pede oração pelo seu filho, que está viciado no álcool, e pelo amigo dele, que também tem o mesmo vício. Muito bem. Veja que nós vamos de um extremo ao outro, de pessoas que estão na rua, exatamente, moradores de rua, que perderam absolutamente tudo, e também empresários que estão prestes a declarar falência diante das muitas dificuldades que estão a enfrentar. Esse pão, o que representa esse pão, vai ajudar essa pessoa e muito, como também este vinho ou suco de uva que vamos servir hoje, quarta-feira, em todos os centros de ajuda. O que tem a ver este pão com a minha vida? Estão a perguntar. O que tem a ver o suco de uva, né, com a minha vida, o meu bem-estar? Tem tudo a ver, tem ou não tem? Com certeza. Vamos falar ao respeito em instantes. Mas agora nós vamos ficar atualizados, né? Na rúbrica de hoje não iremos falar de blogs, nem sites e nem da Folha de Portugal, porque também é importante você saber o que irá acontecer esta semana no Centro de Ajuda perto de si. Acompanhe a agenda semanal. Esta semana no Centro de Ajuda, não perca! Quarta-feira, Noite da Salvação às 20 horas, de norte a sul do país, com a participação na Santa Ceia. Às quintas-feiras, cuidamos da sua família ao longo de todo o dia. Na sexta-feira, a reunião de libertação arranca tudo o que bloqueia os seus caminhos. A Terapia do Amor chega aos sábados às 19 horas, em Lisboa e no Porto. E no domingo, o dia é recheado de palestras que promovem a sua renovação interior. Às 9 horas, especialmente no Templo Maior, Júlio Freitas realiza a reunião de Fé e Milagres. E às 15 horas, a reunião do Desbloqueio abre o seu caminho para o sucesso. Já estamos no Jejum de Jesus. Até dia 20 de julho, estaremos em total abstinência audiovisual para uma total renovação interior. Mantenha-se informado sobre tudo o que acontece no Centro de Ajuda em iurde.pt ou através da linha Amigo 24 horas. Você lembra? Ao início do nosso programa eu preparei o meu copo com água. Os meus convidados também têm um copo com água preparado. Vamos interceder por si e pelos seus. Coloque de lado o preconceito, o orgulho, sabe? Coloque de lado tudo aquilo que impede você de usar esse poder que há dentro de si e que se chama fé. Eu não estou a falar de religião, eu estou a falar de fé e de fé inteligente, positiva, que traz resultados positivos. Eu tenho aqui a minha convidada que já nos contou os muitos problemas que enfrentou, mas que teve a sua oportunidade, como você, telespectador, internauta, ouvinte, está tendo a sua, de acompanhar o caso verídico da senhora Antônia e tomar uma decisão certa, porque decisões certamente essa pessoa já tomou, mas erradas. E eu falava ao início do programa que a pessoa que tem motivação, mas ela não tem organização, ela acaba frustrada, porque você acaba empregando a sua motivação sem disciplina. Você não usa devidamente a sua motivação com disciplina, com constância, com ações corretas. E ainda que você diga, mas eu sou uma pessoa motivada, eu sou uma pessoa positiva. Mas veja que o fato da pessoa ser positiva, pensar positivo, isso não evita o mesmo de ter problemas e muito menos sofrer decepções. É necessário a organização, você priorizar as coisas. E sobre isso nós vamos falar logo a seguir, a senhora Antônia, então, aqui concluindo o seu caso verídico. Foi nesse estado que a senhora chegou ao Centro de Ajuda? Certo, bispo. Separada,
correto? Deprimida, Sim. com dores de cabeça constantes. A senhora disse que também sentia dores no estômago, Sim. correto? Correto. Chegou ao extremo de ficar em casa fechada, sem se cuidar, sem falar com as pessoas, Sim, senhor bispo. angustiada, e pensava que tudo isso era o destino. Tinha que aceitar isso como não tem solução, a vida é assim, que agora você aguente. Eram esses os pensamentos Sim, já não tinha mais solução na cabeça da senhora. na minha cabeça. Mas, para sua surpresa, ao chegar ao centro de ajuda, tudo isso mudou. Tudo mudou. Conte-nos, como foi esse processo de libertação da senhora e como hoje a senhora se encontra? Quando cheguei no centro de ajuda espiritual, eu cheguei lá, eu vi a igreja, pensei que, como já tinha visto outros, então achei tudo diferente. Vi os pastores, disse, este pastor está vestido de ternos e os outros não. Eu disse, fiquei assim normal. Mas quando começou a reunião, os pastores começaram a pregar, eu comecei a sentir diferente. Logo nesse dia saí de lá diferente, já com outros pensamentos. Sorridente, eu vi o som dos pastores nos meus ouvidos quando eu estava a dormir. Fiquei já diferente. Até cheguei em casa a cantar a música que eu vi na igreja. Pela primeira vez. Pela primeira vez. Toda aquela carga negativa havia sido arrancada. Acho que naquele dia tudo. Saiu, tudo de ruim. Aquela vontade que eu tinha de encontrar uma palavra de Deus para me ajudar. Nesse dia já comecei já a libertar. E eu pensei nesse dia, cheguei através de uma amiga, e nesse dia eu pensei que já não havia mais. Estava à espera que ela me convidava para ir outra vez na próxima quarta-feira, porque era... De tanto que a senhora gostou, né? Sim. E como foi esse processo de libertação dos problemas espirituais que a senhora tinha, como dores de cabeça constante, a dor no estômago, a depressão? Isso também foi da noite para o dia ou foi um processo que exigiu perseverança da parte da senhora? Foi um processo que exigiu da perseverança da minha parte. Muito bem. Assistir nas terça-feira. A cura, né? Pode falar. Aliás, senhor bispo, quando eu soube que era todos os dias, todos os horários, eu ia 3 vezes no dia. Sério? De tanto que a senhora gostou. Tanto vontade que eu tinha de se libertar, de ser feliz. De encontrar a palavra de Deus. Encontrei Deus. Porque a senhora não tinha conseguido em anos, décadas, só estava vendo em dias. Só num dia comecei já a sentir diferente. Aí a senhora, eu vou todo dia, de manhã, de tarde e de noite. Isso mesmo, 3 vezes. Eu ia com os meus filhos. Então, isso é sinal de que a senhora foi bem recebida, foi devidamente acompanhada. Foi, sim. Como é que está hoje a senhora de saúde? Hoje eu estou feliz, não tenho aqueles problemas. Senhor bispo, aqueles problemas eu nem dei por conta. As dores de cabeça, dores no estômago. Sim. A depressão. Sim. Né? Hoje a senhora está bem. Hoje estou bem, graças a Deus. Não lhe falta nada, tem prosperado, tem trabalhado. Tenho trabalhado, hoje tenho a minha casa que alcancei. A senhora que viveu uma situação muito difícil economicamente falando, né, por causa da separação, a miséria. Hoje a senhora tem... Hoje sou feliz. Hoje a senhora é rica, né? E Deus tem muito mais para me dar. Hoje tenho a minha casa própria. Sim. Tenho a vida financeira estável, eu quero muito mais. Pois sim. E tenho a minha vida financeira, tenho objetivos de ter o meu próprio negócio. Parabéns, vai em frente, Deus é com a senhora e nós também. E os filhos estão bem? Estão bem. A senhora está em paz com a família? Estou, graças a Deus. Qual é o conselho da senhora para esse telespectador que diz, eu quero o presente, eu quero a vida que tem a senhora Antônia hoje? É para dirigir um centro de ajuda mais próximo, porque não desiste da vida. Deus não desiste da gente, a gente não pode desistir da vida, é isso? Sim, hoje eu estou aqui, eu era antes, hoje eu estou aí liberta e abençoada. Curada, feliz. Curada, transformada. Essa pessoa que está a me ouvir pode também. Muito bem. Qual é o centro de ajuda que a senhora frequenta, caso esse telespectador, esse ouvinte queira conhecer, conversar com a senhora pessoalmente? No Barreiro. No Barreiro. Tem um ponto de referência do centro de ajuda ali no Barreiro? Sim, no antigo bingo, na Avenida do Bocage. Muito bem, está aí. Parabéns mais uma vez
pelo uso da sua fé inteligente no Deus vivo, que nunca decepcionou e jamais decepcionará a quem quer que seja. Veja, telespectador, que tudo que Deus precisa é que você dê o primeiro passo. E o primeiro passo não é você dizer eu creio, porque crer você já crê. O primeiro passo é você ir ao centro de ajuda, como lhe bem aconselhou a senhora Antônia. Ajude-se, coloca de lado o preconceito, o orgulho, as desculpas, que é destino, karma, provação, porque tudo isso não lhe ajudou e não vai lhe ajudar. Você precisa fazer algo além. E deve ser já nesta sexta-feira 13, Bruno, porque, como você bem colocou, se a pessoa tem um dos sintomas, por exemplo, de ataques de pânico, essa pessoa corre risco de vida e coloca em risco também a vida daqueles que fazem parte da sua vida, como a esposa, os filhos, os pais. Perigo, né? Ela se torna um perigo para si mesma e para aqueles que estão ao seu redor. Inclusive, a senhora Rosângela, ela deixou um comentário no iudtv.eu dizendo o seguinte: ao entrar no centro de ajuda, ela menciona o seguinte: eu era deprimida, triste, angustiada e nervosa. Nada tirava o vazio que havia dentro de mim. Mas ao participar das reuniões, tudo mudou. E hoje eu tenho paz e uma vida completa. Ou seja, a transformação é possível. Mas quando essa força do mal é removida, quando essa maldição é arrancada, isso significa que enquanto você carregar dentro de si essa maldição, essa força negativa, significa que esse sofrimento perdurará e ela tem oportunidade. E vai ser nesta sexta-feira 13. Sexta-feira 13 vai ser para muitos negativa, mas para aqueles que forem ao centro de ajuda, já seja pela manhã, pela tarde ou pela noite, como fazia a senhora Antônia no início da sua busca de libertação, de ajuda e superação, e foi ajudada e superou e hoje está feliz e realizada, você também vai se libertar. Você não tem que pagar nada, absolutamente nada. Nós não cobramos nada senão a sua sinceridade, porque se você não é sincero, nem Deus pode lhe ajudar. Agora, se você é sincero, você pode ter todos os problemas do mundo, você pode ter cometido todos os erros imagináveis e possíveis, mas se você for sincero, nós podemos lhe ajudar. Essa força do mal será arrancada. Eu repreendo você, espírito do negativismo. Eu repreendo você, espírito do orgulho, da dúvida, da acomodação, que tem impedido esta pessoa que já nos assiste há meses, há semanas, há dias, a tomar uma decisão certa de ir à casa de Deus, ao centro de ajuda. Eu repreendo você. E você não vai poder impedi-la de chegar na casa de Deus, não. Ele vai chegar lá. Ele vai chegar, ela vai chegar lá e vai se libertar. Respire fundo. Muito bem, você está livre da energia negativa que impossibilitava você de buscar ajuda. Você comparecerá no centro de ajuda nesta sexta-feira e vai comparecer também na sua vida a ação do bem. Deus vai ficar em evidência. Você vai sair dali liberto, livre, sabe, com uma direção. Tudo o que você tem que fazer é aproveitar a sua oportunidade. O coração universal continua a dar o que falar. Desta vez, foi no norte do país que centenas de famílias carenciadas foram ajudadas. Vamos acompanhar esta matéria e eu já regresso com todos vocês. O ano escolar já vai muito avançado, mas nem por isso deixa de ser oportuno ajudar as crianças de famílias que nada têm. E foi isso que o Coração Universal fez no seu último evento no Porto. Além das roupas, calçado e agasalhos, a instituição juntou ainda mochilas para as crianças levarem para a escola. 120 famílias no total foram abrangidas por este movimento solidário. Como se de uma loja se tratasse, podiam escolher as roupas, as bijuterias, gorros, cascóis, calçado e até bolsas. Havia de tudo um pouco. Bens em segunda mão, é certo, mas nem por isso fora de moda ou estragados. O Coração Universal, através dos voluntários, garantia que tudo o que era doado estava em plenas condições de uso pelos novos proprietários. Numa altura em que o frio aperta e que nem todos têm condições para adquirir o essencial para suportar o inverno, iniciativas como estas são de louvar, pelo menos para estas famílias beneficiadas por esta doação. Parabéns, Coração Universal.
Bem, esse trabalho tem ajudado a muitas pessoas, e se você tem uma condição econômica privilegiada e você pode contribuir, então, por favor, saiba que a caridade não vê religião, caridade não vê nacionalidade, caridade não vê nível social, caridade não vê cultura, caridade vê a necessidade. Você então ajuda aqueles a quem você pode. Nós vamos agora uma vez mais à central da linha Amigo 24 Horas. Vamos falar com Alain, que está ali acompanhado da sua esposa Fernanda, que tem atendido a dezenas e a centenas de pessoas e tem ajudado a centenas de pessoas no centro de ajuda onde eles estão estabelecidos. Alain, bom dia, seja bem-vindo aqui ao programa Não Desista. Por favor, você poderia ler alguns desses muitos nomes aí incluídos no nosso livro de oração, por favor? Bom dia, Bispo Júlio, bom dia a todos. Eu tenho aqui várias pessoas que estão ligando, e Ana Margarida, de Corroios, ela pede oração, Bispo, pela vida sentimental, pois o marido tem muitos ciúmes dela, muitos. Chega a ter casos até de agressões também. A Tereza Machado, aqui de Almada, ela pede oração pelo primo que se encontra em um estado grave de saúde e os médicos não garantem a recuperação. Eu tenho a Tânia Fernandes, ela ligou da Alemanha e ela pede oração, pois o esposo virou a cabeça e saiu de casa e não quer voltar. Temos também a dona Natália. Todas as noites ela sente a porta se abrir e sozinha, a porta abre sozinha na casa dela. Ela sente a presença de alguém na casa dela, quando vai ver ninguém, até porque ela mora sozinha. Ela estava falando conosco que ela mora sozinha, ela vê vultos, ouve vozes, tem depressão. Alain, inclusive, desculpa lhe interromper. Natália, essas pessoas... eu quero falar com você mais uma vez para você nos procurar nessa sexta-feira. Aliás, você pode nos procurar ainda hoje, quarta-feira, pois eu quero lhe atender. Você mora em Massamá, temos o centro de ajuda em Massamá. Você pode procurar o responsável do centro de ajuda, que é o Antônio. Ele vai lhe acompanhar e vai lhe ajudar. O senhor estava falando agora há pouco, Bispo Júlio, da sexta-feira 13. A sexta-feira 13, para muitos, realmente é uma sexta-feira de um lado negativo. Mas nós iremos fazer um trabalho forte, espiritual, aonde vai haver a libertação total e completa na vida dessas pessoas que têm sofrido. Eu creio, Alain. Você vai estar mais precisamente em que cidade, em que bairro aqui em Lisboa, juntamente com a sua esposa, ajudando a estas pessoas vítimas de praga, bruxedo, maldição. Outras pessoas não foram vítimas de um ritual, não foram vítimas de uma praga, de uma maldição, mas pelo fato delas estarem não fazendo uso dessa energia positiva que é a fé inteligente, essas pessoas acabam absorvendo o mal, sempre envolvidas em acidentes, problemas familiares. Quando não é um problema econômico, é um problema de saúde, sempre acontecendo uma desgraça. E nesta sexta-feira 13 nós vamos estar desfazendo as obras do mal, vamos estar a desfazer tudo aquilo que tem prejudicado esta pessoa e a sua família. Onde você estará? Estarei aqui nas Mercedes, Bispo. Nas Mercedes, Rua Doutor João de Barros, no número 14, na parte da manhã, às 10 da manhã, às 15, às 20 horas, ao lado da estação de comboios, aqui nas Mercedes. Estarei à disposição para ajudar todos que me procurarem. Com certeza a vida dessa pessoa nunca mais será a mesma. Pois sim. Bem, agora você já sabe. Muito obrigado, Alain, a sua esposa também, a Fernanda, por terem lido alguns dos muitos nomes e estarem aí na central da linha Amigo 24 Horas, aconselhando as pessoas que precisam desabafar, como também precisam de uma orientação específica. Não esqueça de preparar o seu copo com água. Em instantes intercederemos em seu favor. Nós vamos, nesta quarta-feira, hoje quarta-feira, servir a Santa Ceia. Vamos comer do pão e vamos beber do suco de uva que representa o sangue do Senhor Jesus. E vamos exibir um vídeo, mas muito forte, importantíssimo do seu conhecimento. Eu queria que você acompanhasse agora o trailer deste vídeo que vamos exibir hoje, quarta-feira, em todos os centros de ajuda. Preste muita atenção. A morte. Você pode estar dirigindo.
Você pode estar trabalhando. Você pode estar descansando. Você pode estar se divertindo. O ser humano não pode prever sua chegada. Ela é implacável e impiedosa. Quando menos se espera, ela aparece. De repente. E não deixa tempo para arrependimento. Não deixa tempo para corrigir os erros. A morte chega para todos. E você, está preparado para enfrentar a morte? Você diz, não, Júlio, eu não estou preparado para morrer. Deveria, porque todos iremos morrer um dia. Bem, mas como você deve enfrentar a morte é o que importa. E por isso nós vamos lhe ajudar. Hoje, quarta-feira, você vai poder participar da Santa Ceia. O Senhor Jesus disse que aquele que come da sua carne e bebe do seu sangue, come da carne representado pelo pão, símbolo do corpo de Cristo, e bebe do suco de uva, representando assim o seu sangue, esse tem vida, e ainda que morra, viverá. Em outras palavras, quando a pessoa ela faz uma aliança com Deus, participando da Santa Ceia, aceitando o sacrifício do Senhor Jesus na cruz, em seu favor, em meu favor, em favor da humanidade, esta pessoa então ela vence o que aterroriza todos os seres humanos, a morte. A morte tem aterrorizado aos seres humanos, mas Jesus venceu a morte para que você venha também vencê-la. Sobre isso nós vamos falar em todos os centros de ajuda, porque estamos no jejum de Jesus, 40 dias e 40 noites de jejum audiovisual, de desintoxicação audiovisual. E nós estamos a nos preparar para então entrarmos no templo do Deus vivo, cheio da sua glória, e ter então a nossa vida, consequentemente, também cheia da sua presença, da sua glória. Nós vamos falar isso em todos os centros de ajuda. Mas agora, vamos ao Funchal, vamos agora falar com o Jorge e a Kátia, que é a sua convidada ali na Ilha da Madeira. Jorge, bom dia, seja bem-vindo, juntamente com a sua convidada, a senhora Kátia. Muito bom dia, bispo. Bom dia a todos que estão nos acompanhar agora. Vamos então conversar com a Kátia e saber a transformação que houve em sua vida. Kátia, mais uma vez, bom dia. Bom dia. Como que estava a vida antes de chegar ao centro de ajuda? Eu tinha uma vida muito complicada, era muito triste, tinha problemas no meu casamento. Entre essa relação não foi muito saudável para mim, que eu sofri demais, fui humilhada pela minha sogra, ao ponto dela dizer ao próprio filho que era para se divorciar de mim, que eu não podia dar netos para ela. E isso para mim foi muito ruim, foi muito duro para mim ouvir isso da minha própria sogra. Você não podia ter filhos na altura? Não podia. E por isso eu era humilhada, era desprezada pelo meu esposo e muitas vezes fui trocada por noites, e isso para mim trazia uma angústia, sofrimento e pensamentos de suicídio. Quando você diz era muito humilhada, esse tipo de humilhação chegou a que ponto? Que tipo de situações aconteceram que você pode dizer, olha, isso era uma humilhação? A humilhação que eu tinha era, ele aparecia-me com outras mulheres para me machucar, para me humilhar, para me fazer sofrer. E muitas das vezes era gozada por ele, e ao ponto de ele me agredir verbalmente, fisicamente também, e eu sofria muito, eu era muito rejeitada por ele e por toda a família. Ainda assim ele te agredia fisicamente? Agredia ao ponto de eu não ter descoberto ainda que já estava grávida. Fui agredida nessa situação, mesmo estando grávida. E isso gerou em você também situações de angústia? Sim. A Kátia, como que era a Kátia como pessoa? Era muito angustiada, muito triste, muito nervosa, porque sempre que ele chegava à casa, ele vinha sempre me agredindo verbalmente, xingava, ele humilhava, deixava-me como um cão.
Era assim que você se sentia? Sim. Chegou a pensar em dar cabo da própria vida? Sim, senti. Ao ponto de eu ter pensado em rolar pela escadaria abaixo, e se eu rodar destas escadas ninguém vai sentir a minha falta. Além dos problemas sentimentais e dos problemas espirituais, quais outros problemas você teve, Kátia? Tive problemas de saúde muito graves. O primeiro, que não tinha a possibilidade de ter filhos. Sofri também com uma doença do meu pai, passou para mim a hepatite C, e após o meu segundo casamento eu fui-me diagnosticado nas análises que eu ia ter diabetes, eu e a minha filha. Você e sua filha. O que passava pela sua cabeça? Um primeiro casamento fracassado, problemas de depressão, pensamentos de morte, doenças. Você olhava para o futuro, quais pensamentos, como que era a sua cabeça na altura, Kátia? Era muito confusa. Eu não sabia a direção que eu tinha que dar à minha vida. Porque eu olhava para o que se passava à minha volta e eu via que não havia mais solução, não havia jeito. O que havia de solução naquele momento era dar cabo da minha própria vida. Porque eu não via futuro já. O que é que eu estou fazendo? Não tem solução para mim, sou infeliz. Como que você conheceu o trabalho do Centro de Ajuda? Foi através da minha mãe. Ela muitas vezes via revistas e vinha aqueles testemunhos e ela procurou o Centro de Ajuda. Ela foi muito abençoada, muitos milagres ela obteve. E eu, através do testemunho que ela trazia para casa, eu olhava para ela e via Deus na vida dela. E eu então também queria ver na minha vida, porque se ele manifestava-se na vida da minha mãe, tinha que acontecer na minha. Inteligente, né? E o que você fez para mudar a sua vida, Kátia? Procurei o centro de ajuda, porque eu vi que se ela teve resposta, eu também ia ter. Mudou a sua vida hoje, Kátia? Mudou. Bom, você já disse que o primeiro casamento não deu certo. Não deu. Você se separou. Separei. Casou novamente. Sim. Como é que está hoje? Como é que está a Kátia? Conte-nos com detalhes, após essa chegada ao Centro de Ajuda, como que está a sua vida? Sou uma mulher feliz, que o meu esposo respeita-me, ele é meigo, atencioso, sempre que falta alguma coisa ele preocupa-se muito com a família. Isso eu não tinha no primeiro, mas no segundo diz-me de tudo aquilo que me estava em falta, ele acrescentou-me. Neste meu segundo, eu vejo a presença de Deus, vejo a luz de Deus, a mão de Deus, porque eu não era feliz e agora sou. Pelo sorriso dá para perceber. Aqueles problemas de depressão, pensamentos de morte, aquela Kátia amargurada, como que está hoje? Hoje eu não tenho esses pensamentos. Agora estou mais leve, agora vejo a vida com outros olhos, porque eu era negativo. Tudo o que eu olhava era tudo péssimo. Eu olhava só para o lado mau. Tinha maus olhos. Eu não encontrava luz para a minha vida. Agora assim, agora que eu estou na presença de Deus, as coisas mudaram completamente. A minha visão completamente mudou. Aqueles problemas de saúde, a diabetes, aqueles problemas que você teve do pai, hepatite, que você mencionou, como é que está hoje a saúde? Estou curada, graças a Deus. Procurei o Centro de Ajuda, fui às correntes de terça-feira, fui ungida, mas determinei no altar que eu não aceitava aquela doença no meu corpo, porque o que os pastores pregavam, a palavra que era dita no altar, tinha que se cumprir na minha vida. Eu não queria só ouvir da boca dos pastores, eu queria que se cumprisse na minha. Você já tinha visto na vida da sua mãe, queria ver na sua. Exatamente, eu via nela, porque ela cria na palavra que o pastor dizia no altar, nas promessas de Deus. E eu via na vida dela. Meus irmãos foram curados. Estava em risco de andar numa cadeira de rodas, ele foi curado. A minha outra irmã também teve o problema das ancas, ela andou. E eu vi milagres esplêndidos. Qual o conselho que você tem a dar para essa pessoa, Kátia, que está a nos acompanhar agora e que está a sofrer com os problemas que você sofreu no passado? Eu digo para essa pessoa que me escuta que procure o Centro de Ajuda mais próximo de si e que determine com Deus, que busque em Deus essa transformação, assim como eu busquei, busque em Deus essa mudança, porque Jesus, Ele atende à nossa súplica, à nossa necessidade, Ele atende. Aqui na Ilha da Madeira, você frequenta qual Centro de Ajuda, Kátia? O Centro de Ajuda na rua Dom Carlos I, número 11. Aqui mesmo no Funchal? Atrás da Casa da Luz. Tá aí então, bispo. Hoje, a Kátia,
uma mulher transformada, feliz, que tem os caminhos completamente diferentes. Hoje tem um segundo casamento feliz, hoje tem paz, ela já nos contou, e a oportunidade é dada a quem está a nos assistir, a nos acompanhar agora. Por isso eu quero aproveitar, bispo, o senhor tem mencionado sobre a Santa Ceia. Teremos aqui também no Cenáculo do Funchal, nesta quarta-feira, a Santa Ceia. E esta pessoa que mora aqui no Funchal, nas proximidades, tem a oportunidade de estar conosco, aqui na rua Brito Câmara, no número 32, em frente à rotunda dos bombeiros municipais. Nós estaremos nesta quarta-feira, bem como também nesta sexta-feira 13, determinando a libertação e que haja vitória na vida daqueles que estiverem conosco, bispo. Parabéns, Kátia, por essa fé inteligente, como também ao Jorge, responsável pelo trabalho evangelístico aí na Ilha da Madeira. Você que está nos assistir agora mesmo do Canadá, dos Estados Unidos, da África do Sul ou de um outro país, continente, e tem um familiar, um conhecido que vive, trabalha na Ilha da Madeira, saiba que nós temos vários centros de ajudas estabelecidos na Ilha da Madeira. E nós podemos ajudar este familiar, este conhecido seu. Agora é momento de oração. O que mais falar diante dos casos verídicos, da prova de que realmente Deus existe e a fé funciona quando você, além de ter motivação e objetivos, você tem disciplina, você age de forma correta, você tem atitudes e ações que fazem com que você alcance os seus objetivos. Bem, está mais do que provado que sim, se supera qualquer problema. Agora, nós vamos falar com Deus. Prepare o seu copo com água, feche os seus olhos se possível. Senhor Jesus, nós entramos na Tua presença para pedir em favor das muitas pessoas que estão agora mesmo angustiadas por causa dos seus problemas, já seja no casamento, na família, na saúde, problemas que não foram superados, mesmo com os melhores conselhos, acompanhados pelos melhores especialistas. Esta pessoa foi medicada, esta pessoa diz crer em Ti, pratica uma religião, mas a sua vida é uma desgraça, é um inferno, como falou a senhora Antônia, a senhora Kátia, e tantas outras pessoas que um dia chegaram no centro de ajuda vivendo uma vida de terror. Foram estas as palavras da senhora Antônia. A minha vida era um terror, era algo horroroso, mas tudo mudou quando te buscou e te encontrou no centro de ajuda. Consagra esta água, meu Deus, e remova esse mal-estar, remova essa dor, remova esta perturbação que quer levar esta pessoa a cometer a loucura do homicídio, do suicídio, da separação, de deixar tudo e fugir. Remova esta tristeza profunda do coração desse telespectador, ouvinte, internauta, desta pessoa que tem uma mágoa, algo no coração contra alguém que lhe fez um mal. Eu te peço, Deus, em nome do Senhor Jesus, venha reconciliar esta família, unir este lar, pois declara esta água consagrada por Ti. Levante o copo com água, se possível, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Beba, participemos juntos. E seja tocado, seja tocada e livre de toda perturbação, de toda opressão, de toda dor. Em o nome do Senhor Jesus, que o mal que lhe atormentava saia agora, saia do seu corpo toda dor, todo mal-estar, toda angústia, toda tristeza, saia do seu coração, como também toda perturbação, alucinação, saia da sua mente, pois o Senhor Jesus, Ele te abraça aí onde você está, pois Ele não esqueceu de si e deu sinais da sua existência para si através dos casos verídicos e desse trabalho sério realizado pelo Centro de Ajuda. Obrigado, Senhor Jesus, por esta oportunidade. Que esta pessoa chegue à tua casa ainda hoje, quarta-feira, ou nessa sexta-feira 13, para buscar em Ti a sua superação, libertação e felicidade. E você que crê, diga, eu creio. Então, saiba que no dia 29 deste mês estaremos a distribuir este óleo de Israel, que nós vamos misturar com óleo normal, é óbvio,
para que a gente então tenha condições de dar para todas as pessoas um frasquinho com um pouco deste óleo consagrado à Santíssima Trindade, para que você venha enviar este óleo para este familiar que está em um outro país, doente, viciado, desempregado, com problemas no casamento. Esse óleo pode e deve ser usado, já seja para a união familiar, para a prosperidade, para a libertação, para consagrar bens, para a realização sentimental. O óleo foi usado por Deus no passado e tem sido usado no presente, pois o mesmo representa o seu Espírito, para fazer milagres extraordinários. Inclusive, eu gostava que você, que já teve uma experiência com o poder de Deus, você, membro do Centro de Ajuda, estendesse a sua mão agora mesmo em direção a esta garrafa com óleo e repetisse comigo: Deus, em o nome do Senhor Jesus, assim como o Senhor operou o milagre em mim, que todos que recebam um pouco deste azeite no dia 29 recebam um milagre em suas vidas, sejam libertas, sejam realizadas e salvas, pois declaramos este azeite consagrado a Ti, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Graças a Deus. Muito obrigado. Eu creio, nós cremos que Deus surpreenderá aqueles que farão uso devido deste azeite, que será distribuído no dia 29, pela manhã às 9h30 e pela tarde às 15 horas. Para mais informação, se você diz: Júlio, eu ainda não reservei o meu, eu queria reservar o meu e de um filho meu, de um irmão, de um vizinho, de um colega de trabalho, ligue para a linha Amigo 24 horas agora, 21 836 8008, você pode ligar e reservar tanto o seu quanto também de um familiar, de um conhecido seu. Essa música eu quero dedicar a todos que irão participar deste evento do dia 29 em todos os centros de ajuda em Portugal continental e ilhas e em toda a Europa. Na verdade, Ele cura não apenas o corpo, como o coração, a alma. Ele é Deus. Vamos agora tomar conhecimento de como será o programa de amanhã e com certeza não estarei com esse blazer que está a causar muitos efeitos. No próximo Não Desista, estaremos a falar sobre desespero familiar. Cristina Carvalho é a nossa convidada em estúdio e estará em direto a contar-nos sobre a sua frustração sentimental. Em Coimbra, Cacilda Paes era mais uma pessoa à procura do bem-estar familiar. Veja ainda Solidariedade com o Coração Universal, sites e blogs em destaque e ainda o tempo que vai estar nesta quinta-feira. Já sabe que não pode perder o próximo Não Desista a partir da meia-noite, em direto da TV Record, IUR-TV e Rádio Positiva. Vai estar muito interessante, e é responsabilidade sua informar a este conhecido familiar seu da importância do mesmo acompanhar o nosso programa. Nesta quarta-feira eu vou estar com todos vocês pelas 20 horas na nossa sede internacional a servir o pão e o suco de uva. O pão que representa o corpo de Cristo e o suco de uva que representa o sangue. Ambos elementos, no caso, instrumentos nas mãos de Deus para que você tenha uma aliança com Deus. Vamos saber como está o tempo agora e eu já volto encerrando a nossa participação do programa de hoje.
E parece que a primavera voltou para ficar. De acordo com o Instituto do Mar e da Atmosfera, haverá na quarta-feira sol por todo o país e aumento da temperatura. O Porto irá registrar 24 graus de máxima, Lisboa 29, Faro 27, 26 graus para o Funchal e 22 para Ponta Delgada. As principais cidades europeias também têm aumento de temperatura. Madrid irá registrar 32 graus de máxima, Londres 22, Paris 24, Berlim 28 e Roma terá 30 graus de máxima. Muito obrigado, Sara, e a produção do programa Não Desista. Bem, chegamos ao final da nossa participação, espero que o programa tenha lhe ajudado. Tenham todos um bom dia, fiquem bem, muito obrigado aos meus convidados e, claro, até a Santa Ceia. Até lá!